Baixa Idade Média, esse é o nosso assunto da aula de hoje, das nossas discussões, dos nossos debates acerca da história da humanidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo período da divisão oficial que nós oferecemos para a história ocidental, que é a chamada Idade Média. Então, a Idade Média, vocês já viram, discutimos isso no primeiro vídeo, sobre a Alta Idade Média. Está dividida a Idade Média em dois períodos, Baixa Idade Média e Alta Idade Média. A Alta Idade Média corresponde ao período dos séculos IV, século V, até o século X, o século XI aproximadamente, vai depender muito do livro que você estiver estudando e do autor também que vai periodizar isso. A Alta Idade Média, então, nós estudamos e vimos que ela classifica-se como aquele momento exatamente posterior às invasões germânicas, ao fim do Império Romano, e toda aquela sociedade agrária, amonetária e autossuficiente que se formou em torno dos feudos, dando origem ao sistema que nós chamamos, o sistema político, social e econômico de feudalismo. Nós vimos então que no feudalismo as relações sociais elas estavam baseadas na posse da terra e nas relações de honra, de suzerania, de vassalagem entre os senhores feudais. Então nós tínhamos as relações horizontais entre os membros das mesmas classes, nobres, clero, suzerania, vassalagem, e nós temos as relações verticais, que formam aquela sociedade altamente hierarquizada, fechada, travada, formada pela nobreza, pelo clero e pelos servos, que então eram os grandes produtores da riqueza e da sobrevivência daquele período. Tranquilo, isso foi a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, então, para a gente introduzir, vai ser um período que vai ser marcado, ele começa a existir a partir do século X, século XI, e ele vai iniciar o processo de decadência da Alta Idade Média. Ou seja, se na Alta Idade Média nós temos a ascensão do sistema feudal, na Baixa Idade Média, entre os séculos XI e o século XIV e XV, nós temos o descenso, a queda do sistema feudal e a sua posterior substituição na Europa pelo capitalismo. Então, algumas características essenciais para a gente começar a estudar, nós temos, como eu acabei de falar, a decadência do feudalismo, nós temos, ao final da Idade Média e durante todo o seu processo, da Baixa Idade Média, nós temos a estruturação do modo de produção capitalista, e as transformações que vão ocorrer, as transformações básicas que vão ocorrer, primeiro, é a autossuficiência, a autossuficiência que até então a gente tinha nos feudos, ela vai ser substituída gradualmente por uma economia de mercado. Vocês se lembram que os feudos eles eram circunscrições territoriais e administrativas autossuficientes, ou seja, eles produziam o que eles precisavam, tudo que você pudesse precisar, você conseguia fabricar num feudo. E as poucas coisas que você não fabricava, elas eram trocadas de maneira em gênero com feudos das proximidades, mas sem a utilização da moeda, ou extremamente reduzida. Então, nós teremos ao fim da Baixa Idade Média essa transição, essa transformação desse sistema autossuficiente para um sistema de economia de mercado, onde as trocas comerciais elas têm um papel preponderante nesse sistema que vai se formar a partir da Baixa Idade Média, que nós conheceremos depois e chamaremos depois de capitalismo. Juntamente com essa transformação econômica que vai acontecer, nós temos a formação de um novo grupo social. Se você olhasse a pirâmide social da Alta Idade Média, você veria três grupos bem definidos: a nobreza, o clero e os servos. Na Baixa Idade Média, você vai ter o quê? O surgimento de uma nova classe social, de um novo grupo, de um novo extrato, que não é mais nem ligado à religiosidade, como era o clero, nem ligado à riqueza agrária, latifundiária, de posse da terra, nem estava preso à terra. Eram chamados burgueses, que eram aquelas pessoas que começariam a enriquecer por conta do quê? Do comércio, que então renasceria na Europa e voltaria a primeiro plano. Beleza? E ao final desse processo todo, e mesmo ao início também, com relação a alguns países bem específicos, nós temos, por exemplo, a formação das monarquias nacionais. Pela primeira vez teremos então, eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre as monarquias nacionais, e que a gente vai observar com mais calma quais eram as características dos estados nacionais modernos que vão surgir ali durante a Baixa Idade Média. Beleza?
Vamos então falar quais são os elementos que causam essa modificação, essa transformação dentro desse sistema feudal da Alta Idade Média. Quais são as transformações que ocorrem que nos colocam no novo patamar? Primeiro, nós temos o fim das invasões. Vocês viram que ao fim do Império Romano, os povos germânicos eles começam a adentrar as fronteiras do Império Romano. Ou seja, eles se aproveitam da fragilidade do Império Romano, que estava passando por uma crise por vários motivos. Vocês se lembram disso? Era uma crise militar, era uma crise econômica, era uma crise política, era uma crise administrativa. O Império Romano ele caiu por todos os lados, embora a maioria dos autores sempre sugere que a crise econômica foi muito mais proeminente. O fato é, com o Império Romano em decadência, as fronteiras do Império Romano estavam sendo pior defendidas. E você então tinha um processo de invasão, muitas vezes violenta, muitas vezes pacífica também, dos povos de origem germânica que moravam para além das fronteiras do Império Romano, ali naquela região do norte da Europa. Com o processo de século VI, século VII, de fixação desses povos à terra, nós estudamos que esses povos eles começam a entrar no Império Romano e formar pequenos reinos, que nós chamamos de reinos germânicos. Eram vários, burgúndio, dos lombardos, dos francos, dos visigodos, ostrogodos, enfim, uma infinidade de povos de origem germânica que eles vão formar pouco a pouco reinos germânicos, efêmeros, muitos deles sequer vão durar muito tempo, com exceção talvez do reino dos francos, e você então vai ter uma readaptação. É como se você pegasse um copo de água, o copo de água é o Império Romano, a água está lá limpa. Entrou em decadência, você joga terra no copo, mistura, aquela bagunça que foi o fim do Império Romano. Depois de um tempo você para de mexer, a areia senta, a terra que você jogou ali senta, e ó, tudo fica tranquilo. O que aconteceu a partir do século VIII, século IX, é que essa balbúrdia gerada a partir das invasões germânicas dentro do território romano, ela começa a diminuir. Então você tem agora uma maior tranquilidade, um ambiente que é propício para outras transformações, beleza? E juntamente com isso nós temos um maior consumo. O fim das invasões, elas permitem um aumento populacional muito interessante. Então, o consumo aumenta juntamente com isso, as pessoas começam a consumir mais. Você tem, por exemplo, excedentes populacionais que vão começar a ser expulsos dos feudos, vão retomar as antigas cidades que até então tinham ficado para segundo plano. Depois que o Império Romano começou a ser invadido, vocês viram que morar em cidades não era mais tão seguro. Juntamente com isso, o aumento da criminalidade dentro da vida urbana que vai se formar ali, o aumento do comércio que vai aparecer também, e nós temos principalmente elementos que favoreceram esse crescimento populacional, que são o quê? O aperfeiçoamento das técnicas agrícolas. Nós temos, por exemplo, o surgimento do moinho hidráulico, nós temos a utilização maciça do arado de ferro, ou seja, uma série de elementos que te permitem ao povo da Europa produzir mais. Produzindo mais, você tem mais excedentes de comida. Com mais comida, você tem o quê? Mais população. Com mais população, você tem o quê? Uma expansão muito grande da quantidade de pessoas que até então existiam na Europa. Juntamente com tudo isso, nós temos também o processo de busca por mais terras de cultivo. Os séculos XI, séculos XII, século XIII na Europa são séculos marcados pela expansão das áreas cultiváveis, ou seja, desmatamento de florestas, drenagem de pântanos, uma série de territórios que até então não eram utilizados para a produção de alimentos, mas que você começa a utilizar pouco a pouco para tentar expandir ainda mais a produção econômica daquele período. Então, tudo isso é muito importante para vocês terem ideia, por exemplo, se você visitar a Europa hoje, você não vai perceber na Europa Ocidental grandes zonas de mata. As famosas matas, as florestas negras, como nós chamávamos da Europa, elas hoje praticamente não existem mais. Elas, obviamente, você tem várias reservas em vários países, mas em termos de uma área extensa e contínua de florestas nativas da Europa, isso não existe mais. E boa parte dessas destruições, esse desmatamento, ele aconteceu durante os séculos XII, XIII e XIV, nesse processo de expansão das terras de cultivo. Então, o processo é muito simples. Acabam as invasões,
as invasões permitem um ambiente um pouco mais organizado, você tem o aumento das áreas de cultivo, o aumento da produtividade, por conta das modificações técnicas que vão aparecer ali, moinho hidráulico, arado de ferro, a charrua, novas técnicas de cultivo também, por exemplo, o sistema trienal de plantação. E a partir disso, então, você vai ter um aumento da população europeia e todas essas consequências que nós acabamos de citar. As cidades vão ser retomadas, o comércio vai aumentar, a criminalidade, obviamente, urbana e também rural vai aumentar bastante. E continuemos. Observem, por exemplo, esse gráfico que eu trouxe para vocês, não sei se vai estar totalmente visível, mas vocês percebam que entre o ano 1050 e o ano 1300 ali, nós temos um aumento muito grande da população europeia, que salta de 45 milhões de habitantes para aproximadamente 75 milhões de habitantes. Então, é um aumento populacional significativo para um continente que havia passado pelo processo que passou, e nós estudamos já esse processo de diminuição da população e de ruralização da população após o fim do Império Romano e as invasões germânicas. Outro elemento importante nesse sentido é o chamado movimento cruzadista. O movimento cruzadista teve uma série de razões, que a gente vai analisar algumas com mais calma agora. Mas o que foi o movimento cruzadista que acontece entre os séculos XI e o século XIII? É um movimento religioso e militar dos cristãos para tentar retomar a Terra Santa do poder dos muçulmanos. Nós vimos já em outros vídeos e em outras aulas que os povos, os muçulmanos, essa religião do Islã, ela vai surgir a partir do século VII, perdão, 622, 650, ali na Arábia, na Península Arábica. E após todo o processo de fortalecimento do poder centralizado em torno do Maomé e a organização daquelas populações, daqueles clãs, daquela população mista da Arábia em torno de um elemento comum, que é o que? A religiosidade, que é o próprio Islã, né? E a partir do século VI, século VII, nós temos o que? A expansão do Islã pelo mundo. E é uma expansão muito rápida. Então você tem 100 anos, por exemplo, o Islã saiu somente da Península Arábica e já estava localizado em toda a península, em todo o norte da África, o sul da região leste da África, você tem também o Islã nas regiões próximas à Índia e o movimento só se expande mais, a ponto que, por exemplo, hoje nós temos países na Oceania, ou próximo àquela região, como Indonésia, Filipinas, não falha a memória, que tem uma população muito forte muçulmana. Então, um desses territórios que os muçulmanos haviam conquistado a partir da sua expansão era a famosa Terra Santa. O que é a Terra Santa? É a Judéia, aquelas regiões onde, biblicamente, Jesus trafegou, onde existiam os apóstolos viveram, onde é o cenário onde é contado as histórias da Bíblia. E que era uma região importante, sagrada, tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos. Ou seja, era muito importante. E os muçulmanos haviam conquistado Jerusalém alguns anos antes, então, alguns séculos antes. Uma explicação também muito importante que nós damos para esse movimento cruzadista, para essas expedições militares que partem da Europa em direção à Terra Santa, é também a acomodação de excedentes populacionais. Esse monte de gente que apareceu de uma hora para outra ao longo desses séculos, essa expansão populacional que nós vemos na Europa, não comporta mais tanta gente em um território tão pequeno. É como se o processo de expansão da população europeia ela exige uma acomodação desses excedentes populacionais em outras áreas. E essas populações excedentes elas vão ser enviadas basicamente para dois lugares. Ou para o oeste, em direção à Península Ibérica, que também estava sob o domínio dos árabes, é a famosa reconquista da Península Ibérica, onde vão ser formados os países como Espanha e Portugal, atuais, e você tem também um movimento para o leste, que é em direção ao quê? Justamente à Terra Santa, que é também em busca de riquezas, de terras, a gente vai falar um pouquinho mais disso ainda. Nós temos então os interesses da nobreza nessas novas conquistas, que é o quê? Novas terras. E a consequente perpetuação do sistema feudal, ou seja, onde a terra tem uma forte importância e ela é trocada, e ela é a base da riqueza daquela população. Ao mesmo tempo, você tem pessoas que simplesmente buscam riqueza fácil, aventura, enriquecimento rápido, com as pilhagens, né, que a gente vai ver. Outros, por exemplo, influenciados fortemente pela ideologia católica, vão ser prometidos a essas pessoas
perdão dos seus pecados, redenção, que eles poderiam morrer durante os conflitos, mas eles teriam até uma vida, né, no paraíso. O movimento cruzadista, então, ele esteve presente com muita força mesmo na mente das pessoas. Era um elemento fortíssimo dentro da história da Europa nesse período, e ela tem todas as características especiais, não tem só uma nem outra. Nós tivemos aproximadamente 8 cruzadas oficiais e 2 extraoficiais que partiam de várias partes da Europa, que congregavam pessoas de várias regiões da Europa, não necessariamente sob o domínio de um único líder. E era chamado cruzadas, acho que eu nem falei isso, porque os cruzados, eles usavam cruzes, né, pintados nas suas armaduras, nos seus escudos, para marcar, né, sua religiosidade, o cristianismo. Então, eles julgavam que talvez isso fosse um elemento de proteção, talvez um amuleto, enfim, coisas do tipo. E nós também, para além desses elementos todos que já falamos, temos também o quê? O interesse comercial das cidades italianas, que vocês, se pegarem um mapa para olhar, vão perceber que a Península Itálica ela se localiza exatamente ali no meio do oceano do Mediterrâneo. Então, o que você tem ali dentro desse processo é que a Península Itálica ela vai se conformar, ela vai se fazer um ponto de paragem. Os mercadores italianos, as cidades independentes italianas que começam a se formar nesse período também, Veneza, Gênova, Florença e outras tantas, elas vão enricar com esse processo de transferência, talvez de frete, que a gente vai ter. Quem é que vai levar esses caras da península da Europa para o norte para a Terra Santa, perdão. Quem é que vai se responsabilizar pelo tráfico de mercadorias também que vai acontecer do Oriente para o Ocidente e vice-versa? São justamente os mercadores italianos. É nesse momento que as cidades italianas começam a se fortalecer muito, independente de qualquer outro tipo de poder, e ficar muito ricas. Isso é muito importante. Do ponto de vista militar, as cruzadas foram um fracasso. Por quê? Porque em nenhum momento a gente conseguiu um domínio sobre a Terra Santa realmente concreto. Eram sempre domínios efêmeros, então eles conquistavam a região, os muçulmanos vinham e reconquistavam, eles invadiam Jerusalém, ficavam algum tempo ali e os muçulmanos tomavam de novo. Em relação a isso, eu aconselho a assistirem aquele filme Cruzada, com aquele ator, o Fernando Bloom, Orlando Bloom, uma coisa dessa. É um filme muito bom, que vai representar esse período, e o nome do filme é Cruzada, somente. E é fantástico realmente o filme para nos ajudar a ter uma noção do que foi esse período e como é que isso mexia muito com a cabeça das pessoas. Porém, eu vou falar daqui a pouco mais, do ponto de vista militar isso foi um fracasso, mas do ponto de vista comercial isso foi o pontapé inicial para a Europa de uma nova era. Mas antes de chegar nesse ponto, observem esse mapa, as principais cruzadas, os trajetos que elas fizeram. Observem, por exemplo, em roxo, em amarelo, em vermelho. As cruzadas elas partem de vários locais da Europa Ocidental, dessa região onde hoje é França, onde hoje é Alemanha, até inclusive da própria Inglaterra. Então, são todas cruzadas que visam, que miram o quê? O Oriente. Algumas passando, por exemplo, por Constantinopla, que era uma cidade do Império Bizantino até então, cidade cristã, só com um cristianismo diferente, e todas buscam então as regiões ali do Oriente, as regiões ali de Jerusalém, da Terra Santa. Tranquilo? Algumas imagens que eu trouxe para vocês, batalhas e por aí vai. Percebam como a representação é sempre entre muçulmanos, mouros, né, como eles chamavam, entre infiéis, como se chamava, e os cristãos. E foram conflitos realmente muito violentos e longos e realmente forjam o que nós entendemos como a Europa hoje, né? Continuando, do ponto de vista militar, então eu falei para vocês que foi um fracasso. Mas do ponto de vista comercial, isso foi incrível, porque fez o quê? Reabriu o mar Mediterrâneo. As rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente, elas começam a ser religadas nesse processo. Então, isso vai permitir que você desenvolva na Europa um processo muito grande de aperfeiçoamento das técnicas comerciais, de reabertura das rotas comerciais, tanto locais quanto em larga escala. As famosas rotas comerciais
de continente para continente. E nesse processo, algumas regiões da Europa vão começar a se fortalecer muito por conta disso. Já falei para vocês, por exemplo, da Península Itálica. Falaremos também, por exemplo, das regiões de Flandres, próximo à Bélgica atual, ou, por exemplo, de Champagne, na França. Então, o renascimento comercial ele vai, como eu acabei de falar, se fortalecer nas cidades italianas, ele vai reabrir as rotas comerciais tanto marítimas quanto terrestres. Nós temos, por exemplo, o surgimento de feiras nas regiões de Champagne, em Flandres. Tenta imaginar duas rotas comerciais que se cruzam. Aí, no meio dessas rotas comerciais, na encruzilhada, começa a se formar um pequeno comércio, que é feito próximo a um feudo ou a alguma cidade. E ali começa, com o tempo, a atrair mais pessoas e aquilo vira uma feira. E, de repente, você tem ali um comércio muito importante. Então, duas regiões da Europa vão nos chamar muita atenção por isso, que é a região de Champagne, na França, e de Flandres, na Bélgica. As rotas de comércio medievais, olha esse mapa, por exemplo, elas são tanto marítimas quanto elas são também terrestres. Então vocês vão ter ali, observem, por exemplo, várias rotas comerciais que saem do norte da Europa e principalmente comercializando peles, peixes salgados e mais uma infinidade de coisas. E elas então, vejam em azul, elas circulam, elas pingam ali por toda a costa da Europa, tanto na Inglaterra, na França, no norte da França, em Portugal. A cidade de Lisboa ela vai ser uma cidade muito importante nesse processo, porque ela está ali no meio do caminho entre as rotas longas que vinham do norte da Europa para o meio do Mediterrâneo. Então, Lisboa acaba se tornando um ponto de parada quase obrigatório e vai se fortalecer como uma cidade comercial muito importante nesse período. Temos várias cidades ali, Barcelona, Marsella, Gênova, Roma, Messina, enfim, uma série de cidades. E temos também essas rotas comerciais terrestres internas na Europa, como eu falei para vocês, muito fortes no norte da França e no centro da França também. Hoje é Bélgica também, ou na região de Flandres e por aí vai. Tranquilão? O renascimento urbano, todo esse processo então de reabertura do comércio, enfim, dessa nova dinâmica que vai acontecer na Europa a partir desse processo, ela vai ser muito importante para impulsionar a retomada da vida urbana, da vida citadina na cidade. A partir disso, nós temos a formação do que nós chamamos dos burgos. O que são os burgos? Os burgos, a palavra burgo em latim significa fortaleza. Então, os burgos eram cidades que elas eram formadas ou espontaneamente, ou já a partir de ruínas, ou de cidades anteriormente habitadas, mas que haviam sido abandonadas por algum momento, ou simplesmente enfraquecidas. É bem interessante a formação do burgo, porque os burgos eles são formados, eles são essencialmente ambientes urbanos e comerciais. Então você tem muralhas que são conformadas e construídas ao entorno deles e que elas vão aumentando com o tempo na medida que a população também vai aumentando. Então é muito comum que você, por exemplo, visite a Europa hoje e encontre cidades, principalmente na Alemanha, que elas parecem uma cebola. Você tem um castelo no centro e aí um primeiro anel de muralhas, e aí você consegue mapear e saber que ali é a muralha do ano X, aí o ano Y, depois a muralha aumenta para conformar a população que já aumentou ao entorno, e vai aumentando, então elas parecem cebolas. E esse movimento, os habitantes dos burgos, dessas cidades que vão aparecer, comerciais, eles vão ser chamados de quê? De burgueses. E eles são essencialmente comerciantes e artesãos livres. Ou seja, eles não são mais servos ligados à terra, eles não são nobres, donos de terra, nem são do clero. Mas eles são esse novo extrato social que aparece na Europa por conta das transformações econômicas ocorridas a partir da reabertura do mar Mediterrâneo e do consequente aumento do comércio, incremento do comércio nessa região. E com isso nós temos o chamado movimento comunal, que é o surgimento das várias cidades e da libertação dessas cidades do domínio do senhor feudal. Vocês se lembram que nós tínhamos estudado e falado que os feudos eles eram circunscrições administrativas e territoriais e que tudo que estava dentro do feudo pertencia ao senhor feudal, dono daquele feudo. Então você imagina que se passasse, por exemplo, uma rota comercial dentro de um feudo e naquela encruzilhada nascesse uma cidadezinha, essa cidade estava presa aos domínios do senhor feudal do qual ela fazia parte. Esse processo, então, é o processo de
as cidades europeias que nascem começam a ficar tão fortes, tão ricas, que elas passam a comprar ou a exigir sua independência administrativa do senhor feudal. Algumas delas, por exemplo, compravam a sua liberdade através das chamadas cartas de foral, em que se pagava para um nobre pela liberdade da cidade, e ela então passava a ser livre no sentido administrativo e se auto-organizar. Isso é o chamado movimento comunal. Nós temos também as famosas guildas e as corporações de ofício, que são essencialmente ajuntamentos de grandes senhores, de grandes comerciantes com fins econômicos. Então temos as guildas, que são associações de mercadores, elas buscam o monopólio do comércio local, elas controlam, por exemplo, a concorrência estrangeira sobre os mesmos produtos, elas regulamentam os preços. Então você tem, por exemplo, a guilda dos mercadores de peixe, você tem a guilda dos comerciantes de madeira, a guilda dos artesãos, a guilda dos pedreiros, a maçonaria, por exemplo. Ela aparece na história da humanidade a partir desse período aproximadamente, como uma dessas, como eu posso colocar, dessas guildas que vão aparecendo. Temos também as corporações de ofício, que são associações de artesãos, que elas buscam o monopólio das atividades artesanais, o controle da concorrência, regulamentação dos preços, o estabelecimento de normas de produção, controle de qualidade. Então, as guildas, elas reúnem membros, como eu posso colocar? Elas reúnem associações de mercadores, digamos assim, para tentar controlar o comércio local. As corporações de ofício, elas reúnem os membros da mesma, digamos assim, do mesmo extrato. Então, elas se agrupam em torno da sua produção e daquilo que elas têm, daquilo que elas produzem, né? Além disso, nós temos as ranças, que eu acho que eu nem coloquei no slide, que as ranças, elas eram ainda mais complexas. As ranças, principalmente as que se desenvolvem no norte da Europa, elas são fortíssimas no sentido de agrupar em torno de si cidades onde padroniza-se o preço, padroniza-se os produtos, para evitar que alguma modificação causada por um ou outro comerciante ou uma outra cidade possa prejudicar o comércio como um todo. Percebam então que tanto guildas quanto corporações de ofício quanto as ranças, elas são importantes para entender esse momento da Europa do século XIII, XIV, até XII, em que nós temos a reabertura do comércio. E que o comércio e a vida citadina, ela passa a dar as cartas no jogo político e ela passa agora a se mostrar mesmo como um poder que não pode ser mais... que começa a ser tão importante que logo não poderá mais ser colocado de lado, né? E o trabalho assalariado começa a aparecer a partir disso, isso é importante. Pela primeira vez em muito tempo, nós começaremos a ter, por exemplo, a organização em grupos de trabalho, onde você troca a sua força de trabalho por um valor em moeda específico. Então, anteriormente, nós tínhamos, por exemplo, grupos de trabalhadores, de artesãos, que dominavam a produção da sua mercadoria do início ao fim. Então, eu, por exemplo, era um produtor de sapatos, eu comprava o couro, eu sabia costurar o sapato, eu sabia pintar o couro, eu sabia tudo, desde o início ao fim da produção. Meu trabalho, por consequência, era mais lento, era mais demorado. E eu, então, era dono daquilo que eu produzia ao final do processo. A partir desse momento, por conta do enriquecimento de alguns membros e por conta do maior controle, obviamente, imagina que se você fosse um chefe de uma guilda, você teria mais acesso à produção do que uma pessoa mais simples. Logo, você podia fazer o quê? Contratar uma série de artesãos, onde você só o chamaria para quê? Para fazer o produto. O couro era seu, as ferramentas para fazer o sapato eram suas, o local de trabalho era seu. Então, isso começará a transformar a forma como as relações econômicas e de produção na Europa. Então, é o surgimento das manufaturas. Então, os grupos que trabalham em troca de mercadorias e que recebem em troca de salários, e que
vão dar as cartas agora na organização mesmo de trabalho da Europa Ocidental nesse momento, e que é o princípio, né, do que nós posteriormente chamaremos de capitalismo. Isso aqui é o início de tudo. Um outro elemento importante que a gente vai ter nesse momento e que já dá início à famosa crise da Baixa Idade Média. Veja, nós falamos até agora que a Baixa Idade Média ela começou com uma expansão demográfica muito grande, ela se fortaleceu por conta de excedentes populacionais, de uma maior produtividade, de uma reabertura do comércio, surge o renascimento urbano, o renascimento comercial, como eu acabei de falar, e a dinâmica europeia começa a mudar. A partir do século XIV, de meados do século XIV, nós vamos começar a ter o que nós chamamos de a crise da Baixa Idade Média. Ou seja, é um processo muito importante de uma série de eventos que vão acontecer que começam a colocar em xeque o poder dos nobres e começam a colocar em xeque toda aquela estrutura feudal que nós estudamos, que se formou desde a Alta Idade Média. A principal delas é a famosíssima peste negra, ou como nós chamamos, peste bubônica, como nós conhecemos hoje com a medicina moderna. Em tempos de coronavírus, como nós estamos vivendo, né, inclusive a razão desses vídeos primordialmente é aulas online, porque eu não posso dar aula na escola, nós estamos em quarentena. É importante falar disso para a gente perceber como é que isso é uma coisa antiga na história da humanidade. As pestes e as grandes crises da saúde, elas são muito significativas. E a que nós estamos vivendo não é a primeira, e nem é a mais grave. Então, a peste negra ela matou aproximadamente 1/3 da população europeia naquele momento, 25 milhões de pessoas. Tenta imaginar você de cada 3 pessoas que você conhece, uma morrer. Então, isso vai gerar o enfraquecimento dos nobres, porque boa parte das pessoas que morrem estão nos feudos. Então a mão de obra acaba, a mão de obra diminui. É muito comum, você passaria na Europa e encontraria campos que antes estavam cultivados, agora sem ter gente para trabalhar, todo mundo preso. Nesse mapa que eu trouxe para vocês, a zona, né, quanto mais vermelho o mapa, maior o impacto da peste negra, da peste bubônica, em meados do século XIV na Europa. Então foi uma peste que se desenvolveu e, na verdade, ela foi importada por meio das rotas comerciais do Oriente para o Ocidente. Observe, por exemplo, aqui o gráfico, né, onde quanto mais azul escuro são os principais anos que a gente vai ter ali, os primeiros anos que a peste vai tocar na Europa. Então perceba que os locais primeiramente afetados são as regiões mais comerciais da Europa, ou seja, as regiões de quê? De comércio marítimo. Como é que isso acontecia? A peste negra ela vinha transmitida pelos ratos. Então, na verdade, pelas pulgas, né, que picavam ratos infectados, e elas então se espalhavam pela população das vilas litorâneas e depois iam ainda mais sendo expandidas para o interior. Um mapa, por exemplo, uma representação do século XIV, por exemplo, da morte, né, carregando as pessoas, então várias pessoas que vão sendo colocadas na carroça, cheio de crânios por conta dessa situação. E a peste negra, então, ela é um elemento importante para entender esse processo, essa crise da Baixa Idade Média. Temos também as famosas rebeliões camponesas, as chamadas Jacqueries, como foram conhecidas na França. Levam esse nome por conta de a forma como os franceses citavam, né, esses camponeses. São o Jacques Bonhomme, seria o Tiago sem nome, o Zé Ninguém, talvez, que a gente conheceria hoje. E as Jacqueries, elas são rebeliões camponesas, que elas vão se expandir e elas vão aparecer com muita frequência em regiões altamente feudais, digamos assim, altamente ruralizadas do centro e do norte da Europa Ocidental, e vão ser elementos importantíssimos para o questionamento do poder dos nobres. Então, tenta imaginar que a Baixa Idade Média, olha que loucura, ela, ao mesmo tempo em que ela favorece a vida urbana,
e que ela dá um up, talvez, nessa nova mentalidade que vai se formar, essa mentalidade burguesa, urbana, citadina, comercial, ela causa um baque muito grande na forma como os nobres viviam até então. Então, peste negra, diminuição da mão de obra, jaqueries e essas revoltas camponesas, e mais uma série de coisas que vão acontecer que começam a diminuir o poder da nobreza. A nobreza, pouco a pouco, começa a ficar, a perder o seu status, a perder a sua base de sustentação, o chão onde ela pisava, que é o quê? As relações servis de produção. Então a cultura medieval ela vai ser marcada, para a gente falar um pouco sobre a parte cultural, por uma simplicidade muito grande, por uma rusticidade muito grande. A igreja, vocês se lembram, na Alta Idade Média, ela tinha um controle cultural muito forte das pessoas, tinha um controle intelectual também das principais obras, do que se poderia fazer, do que se poderia pensar, e esse controle estava organizado em torno dos mosteiros, aquelas regiões onde você tinha... onde se guardavam os principais livros, onde somente alguns escolhidos, alguns especiais que tinham acesso à leitura e aos livros podiam fazer acesso disso. O teocentrismo era muito forte na Alta Idade Média, ou seja, Deus como o centro de tudo. Com o renascimento comercial, a gente vai ter então um início de uma mudança desse quadro. Por exemplo, no século XII, as universidades começam a aparecer na Europa, as primeiras na Itália, mas também nós teremos universidades na Inglaterra, em Portugal, Coimbra, é uma universidade muito antiga, se não me falha a memória, do século XIV, e esse processo todo ele vai aumentar bastante, ele vai modificar a forma como se observa o mundo. Ele vai permitir uma soltura das amarras que a Igreja Católica ela tinha em relação às pessoas, do ponto de vista intelectual e mental. A filosofia, por exemplo, veja, nós estudamos, por exemplo, e vocês estudam também isso em filosofia, que durante a Alta Idade Média, a filosofia de Santo Agostinho era muito importante. Então, Santo Agostinho era aquele cara que tinha unido a filosofia clássica com o cristianismo. Para ele, a natureza humana era naturalmente corrompida. Nós somos malvados e cruéis, e o pecado já nasceu com a gente e a gente está lascado. Então, como é que nós podemos nos salvar? Depositando nossa fé em Deus. E se acabou. Então, Deus é aquilo que nos salva e ponto final. E esse pensamento, então, ele vai dar uma sustentação muito forte para a Alta Idade Média. Então, a Alta Idade Média era aquele momento onde o misticismo, onde o autossuplício, onde qualquer tipo de negação do prazer, da vida, eles eram muito fortes, porque a Terra era só uma passagem que você estava. Então, é um caminho que você faz, mas o mais importante é o que vem depois. Então, isso retira do ser humano a sua vontade de querer acumular riquezas, talvez, de querer ter uma vida boa aqui na Terra, porque você sabe que aqui é só dor e sofrimento. E você, então, quer passar para a próxima. Esse é o Santo Agostinho. A Baixa Idade Média ela vai ser marcada por uma outra forma de pensamento, também religiosa, a chamada escolástica, mas que ela muda um pouco, ela transfere um pouco, ela imbui um pouco o pensamento cristão de uma racionalidade. É a chamada escolástica, que é representada principalmente pelo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, se você for católico. Então, o Tomás de Aquino ele vai tentar harmonizar fé e razão. Ou seja, ele vai começar a olhar para o esforço humano e vai valorizar um pouco mais. O livre-arbítrio vai ser uma coisa muito importante dentro desse pensamento, dentro dessa noção. E o clero ele passa então a ser visto como aquele que orienta moralmente e espiritualmente a vida das pessoas. E você também tem liberdade de escolha dentro do pensamento do Tomás de Aquino. E uma outra coisa interessante é que a Igreja Católica ela condenava a usura, que é você cobrar, emprestar dinheiro, por exemplo, e receber com juros. Porque o pensamento era esse: se eu empresto dinheiro para alguém, eu estou emprestando, eu vou cobrar depois dela o tempo que o dinheiro passou com ela. E o tempo a Deus pertence. Como é que o homem vai cobrar do tempo, que é uma coisa que é de Deus? Perceba então que a Igreja Católica ela acabou se transformando, e na verdade não se transformou, ela sempre foi,
por conta de ser uma instituição formada e organizada a partir desse momento dentro da Alta Idade Média, então ela estava imbuída de um pensamento altamente o quê? Anti-burguês, anti-prazeres, anti-acumulação, anti-sucesso nessa vida, porque a vida boa é a que vem depois. Então, a condenação da usura vai ser muito importante nesse sentido para entender, inclusive, porque é que ao final da Baixa Idade Média, você tem o quê? O surgimento do protestantismo, que pelo contrário, ao invés de condenar a usura, ele vai fazer o quê? Vai te dizer que, na verdade, a usura e a acumulação de riqueza é um sinal de bênçãos de Deus. Então, mas esse é assunto para uma próxima aula, que nós vamos trabalhar, que é o quê? Especificamente Reforma Protestante. Vamos observar do ponto de vista da arquitetura. Nós temos, por exemplo, na Alta Idade Média, predominou o sistema chamado românico. Então, são construções maciças, são pesadas, linhas simples, bastante horizontalidade na forma como elas são construídas, poucas janelas. Se você olhar para uma igreja europeia do período da Alta Idade Média, de arquitetura românica, se percebe que elas se parecem muito mais com fortalezas do que de fato com igrejas. Então elas são muito pesadas, elas têm aquele ar pesado, duro, concreto, de uma coisa que está ali para te dar segurança. Perceba como a arquitetura, enquanto uma expressão da vida humana, ela representa muito bem esse período que foi a Alta Idade Média. Então, o que foi a Alta Idade Média, em pouquíssimas palavras? É um período de insegurança, é um período de invasões, é um período de uma vida rústica, simples, onde ninguém sabia se no outro dia está vivo. Então, por conta disso, a arquitetura românica ela vai ser muito forte na Alta Idade Média, ou seja, linhas pesadas. As igrejas se parecem com fortalezas. Agora, observem, por exemplo, como nós temos, como durante a Baixa Idade Média, a chamada arquitetura românica ela vai ser substituída pela chamada arquitetura gótica. A arquitetura gótica ela vai trazer mais leveza, graciosidade, verticalidade, grandes janelas, grandes vitrais, muita cor, luminosidade, porque é uma expressão de um outro momento. É a expressão agora de uma época mais, digamos assim, dada aos avanços de natureza econômica. Então agora as pessoas estão mais tranquilas, talvez, para investir e por aí vai, para ganhar dinheiro. Observe nessas duas imagens, por exemplo, a diferença das igrejas românicas para as góticas. Observem como as românicas são pesadas, duras, elas são bem, né, aquela coisa bem, digamos assim, baixinha e troncudinha. As igrejas góticas, elas miram ao céu. Elas são leves, elas são graciosas, então são grandes pináculos, são grandes torres, grandes vitrais, enfim, muita luminosidade. É a expressão de um novo período, de uma nova era que começa a se formar e se fortalecer na Baixa Idade Média. Tranquilo? Nosso slide termina por aqui. Nosso próximo assunto, então, é sobre absolutismo e a formação das monarquias nacionais. Isso, então, analisaremos com mais calma em um próximo vídeo. Tranquilo? Agradeço a presença de vocês e o estarem assistindo. Valeu!